Gente, seguindo aula 26, ligação metálica. Aqui não existe uma certa regra de ligação como na iônica é a transferência e na covalente é o compartilhamento. Aqui nós temos um modelo que é chamado de modelo mar de elétrons, onde os cátions do metal, porque lembrando, metais sempre formam cátions, né? Eles sempre vão perder elétrons. Essa é a tendência do metal. Eles vão liberar aqueles elétrons e os elétrons vão ficar ao redor, né, daqueles cátions, estabilizando todos aqueles átomos ali envolvidos. Podem ser cátions de elementos iguais, podem ser cátions de elementos diferentes. Os cátions de elementos diferentes vão formar as ligas metálicas. Seguindo para as propriedades dos compostos. Condutibilidade elétrica e térmica é a capacidade de conduzir eletricidade e calor. Os metais eles são excelentes condutores de ambos. Como a gente pode ver nos dois esquemas. Aqui, o esquema A está mostrando uma série de cátions e elétrons flutuando desordenadamente. Já no esquema B, os cátions estão da mesma forma, fixados, mas os elétrons eles estão com fluxo. Por quê? Ali existe um campo elétrico, como vocês podem ver, ó, carga negativa, e eles estão sendo atraídos para o outro lado do polo positivo. Na figura A estão representados cátions fixos envolvidos por uma nuvem de elétrons de camadas valência que se movimentam constante e desordenadamente. Quando na presença de um campo elétrico, figura B, forma-se um fluxo de elétrons no sentido do polo positivo. Esse fluxo ordenado é chamado de corrente elétrica. Outra característica é a maleabilidade, que é a capacidade de ser moldado, né? Ele é maleável e ele pode ser convertido em chapas bem finas, né? Por pressão, aumento da pressão. E ele passa por uma prensa, né? Que vai esticar, né? Como se fosse assim, esticar ele como uma lâmina, né? Como uma folha de metal. Outra característica bem importante é a ductibilidade. O que é uma coisa dúctil, né? Que tem alta capacidade de ser transformada em um fio, né? É bem comum fios de cobre, né? Que também passam por uma alta pressão e uma prensa, né? Só que essa prensa, ela vai ter o quê? Você tem um alicate mesmo, né? Como está na figura, que vai transformar essa chapa em pequenos pedaços que vão ser transformados em fios, tá? Outra característica importantíssima, elevadíssima temperatura de fusão e ebulição para quase todos os metais, tá? O único metal líquido na temperatura ambiente é o mercúrio. Como eu mencionei antes, as ligas metálicas, exemplos típicos são o ouro 18 quilates, que é composto por ouro, prata e cobre. E por que ouro 18 quilates? O que quer dizer isso, 18 quilates? Quilate é a concentração, é o teor de ouro naquela liga, tá? Bronze, que é uma liga entre cobre e estanho. O latão é uma liga entre cobre e zinco. A amálgama, mercúrio e algum outro metal. Aço é ferro, carbono e o aço inoxidável são outros componentes. E a solda é chumbo e estanho. E os 3 modelos de ligação química, né?
transferência de elétrons, ligação iônica. Representação do modelo de ligação iônica. Ocorre a transferência de elétrons de átomos de elementos metálicos para elementos não metálicos. A formação de cátions e ânions propicia a atração desses íons de cargas opostas, que encontram estabilidade na formação de um sólido iônico. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Representação de ligação covalente. A união de dois átomos, geralmente não metais, ocorre pela atração que os núcleos dos átomos exercem sobre o par de elétrons da ligação. Muitas das substâncias unidas por ligações covalentes consistem de moléculas individuais formadas por dois ou mais átomos. E, por fim, o que a gente acabou de ver, modelo mar de elétrons. Contribuição do elétron da camada de valência. Representação do modelo de ligação metálica. Os cátions dos metais estariam imersos em um mar de elétrons. Esse mar seria constituído pelos elétrons da camada de valência que foram cedidos por cada um dos átomos da amostra. Os cátions formados estariam de tal modo organizados que conseguiriam a máxima compactação, que é uma aproximação entre os átomos. As forças de repulsão entre esses cátions seriam equilibradas pelas forças de atração mútua que exercem pelo mar de elétrons em que estão imersos. Bom, gente, a gente fecha aqui a aula 26, que é ligação metálica. Não se esqueçam de fazer as atividades do bienal e da plataforma. Para fechar esse vídeo, vamos falar da geometria molecular, ou seja, como as moléculas se dispõem no espaço. Então, a geometria das moléculas é dada pela posição e pela quantidade de átomos que aquela determinada estrutura possui, tá? Então, temos 5 principais tipos de geometria molecular. A primeira é a linear. Toda molécula diatômica, ou seja, toda molécula que tem 2 átomos, ela é linear, tá? Porque, bom, se só tem 2 átomos, ela só tem como ter um traço entre eles, ou 2 ou 3, mas ela continua sendo um grande traço, tá? Uma linha. Algumas moléculas que não são diatômicas, como o exemplo do CO2, elas também são lineares. Por quê? Não possuem pares de elétrons livres. Quando uma molécula que não é diatômica, que é triatômica, tem um átomo central que não possui par de elétrons livre, ela será linear, tá? Quando há dois átomos ao redor ou 3 átomos ao redor, ou seja, 3 átomos ou 4 átomos na sua molécula, ela pode ser angular ou linear. Primeiramente, a angular. O exemplo típico é a água, H2O. O átomo central é o oxigênio, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência e cada um dos hidrogênios tem 1. Os hidrogênios vão se ligar no átomo de oxigênio e ainda vão sobrar 2 pares de elétrons. Esses pares de elétrons também ocupam espaço e eles formam as chamadas nuvens eletrônicas. A tendência é que tanto os átomos ao redor do átomo central como as nuvens eletrônicas fiquem o mais afastadas possível. Então, vai ocorrer um afastamento de todas essas espécies ao redor do oxigênio. E os pares de elétrons do oxigênio vão empurrar os átomos do
dos átomos de hidrogênio para baixo. Então, vai formar algo parecido com um ângulo de ligação. Por isso, a molécula de água ela possui geometria angular. A geometria trigonal plana ou triangular, né? Ela forma um triângulo plano, um triângulo equilátero, em que cada uma das pontas, dos vértices desse triângulo é um átomo e o seu centro é o átomo central. Um exemplo para trigonal plana é o SO3. Por quê? Nesse caso, o S ele vai fazer um compartilhamento simples e coordenado, de forma que ele não fique com pares de elétrons livre. Então, ele vai compartilhar com os 3 oxigênios ao redor, formando algo semelhante a um triângulo equilátero. Quando tivermos uma posição em que temos moléculas com 4 átomos ou 5 átomos, em que a de 4 átomos tenha um par de elétron livre no centro, que é o caso da amônia, NH3, ela vai formar uma geometria piramidal, tá? Em que o centro da sua pirâmide é o nitrogênio, os 3 átomos de hidrogênio serão as bases dessa pirâmide triangular e o topo da pirâmide é o seu par de elétrons. Geometricamente, a tetraédrica é igual, com a diferença de que o seu átomo central faz 4 ligações e o topo do seu tetraedro vai ser um átomo. É o exemplo do CH4. Aqui temos exemplos práticos para vocês conseguirem visualizar melhor. Geometria linear. 2 nuvens e 2 ligantes. Por quê? O átomo central não tem par de elétrons livre, tá? 3 nuvens e 2 ligantes. Olha lá. O par de elétrons empurra os outros átomos ao redor para baixo. Então, vai formar uma geometria angular. Geometria piramidal. Nitrogênio com 3 átomos de flúor, que também pode ser substituído pelo exemplo que eu falei do hidrogênio. Esse par de elétrons de nitrogênio empurra os átomos de flúor para baixo e cada um desses átomos de flúor vai ser a base da pirâmide triangular e o par de elétrons o topo. Tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui. Façam os exercícios do bienal, façam os exercícios da plataforma e nos vemos logo mais.